Quando os astrônomos catalogaram pela primeira vez o 3IE Atlas em julho de 2025, o mundo mal percebido. Afinal, era apenas mais um viajante interestelar, outra peça de detritos cósmicos vagando pela vasta extensão, vazio entre as estrelas. O terceiro, objeto desse tipo já visto com certeza, mas, ao que tudo indica, nada mais do que um visitante silencioso de passagem. O sistema solar em uma viagem só de ida, mas, depois o telescópio espacial James Webb, indiscutivelmente o olho mais poderoso da humanidade, jamais se abriu para o cosmos trancado sobre isso. E o que viu mudou. Tudo. Aquilo não era apenas uma rocha de gelo, sendo aquecido pelo sol. Bem no fundo, Trace Atlas. Algo estava brilhando. Não aleatoriamente, não caoticamente, mas ritmicamente, como uma pulsação, como um batimento cardíaco. E com o passar dos dias, tudo começou com uma estranha curiosidade, evoluindo para algo muito mais perturbador. Os níveis de brilho dispararam, além da previsão. O objeto começou, emitindo energia térmica de dentro, não de sua superfície iluminada pelo sol. Então veio os sinais, pulsos de rádio que se repetem dentro, precisão humana. E finalmente o curso. Mudança. O objeto desviou-se intencionalmente. Não se tratava de uma pedra em um caminho comum. Este era um objeto que se comportava com intenção, e possivelmente com consciência. Algo está dentro de Trace Atlas e a Webb de James. O telescópio pode ter acabado de confirmar isso. Está vivo. Inicialmente era apenas uma questão estatística, um ponto fora da curva, um ponto brilhante entre muitos outros. Transmissão infravermelha do telescópio Webb. Mas como a equipe analisou os dados do NISPEC instrumento, uma anomalia se recusou a ser dispensado. Trace Atlas não se comportaram como qualquer outro objeto no espaço. Típico, visitantes interestelares diminuem e diminuem o brilho, irregularmente enquanto giram, ejetam material ou refletir a luz solar de forma irregular, de superfícies geladas. Mas Trace Atlas de olhos não apresentou tal variabilidade. Em vez disso, o brilho permaneceu estranhamente constante. Ainda mais alarmante, o objeto emitiu um brilho centrado e focado em seu núcleo, como uma fornalha em miniatura pulsando em intervalos exatos. A cada 4 horas o calor surgiu e desapareceu em um momento perfeitamente sincronizado, ciclo como um ritmo biológico. O padrão era preciso demais para ser geológico. Não correspondia à rotação, vento solar ou qualquer outro fenômeno conhecido. Processo natural veio das profundezas. Por dentro, completamente imune à mudança do ângulo da luz solar ou distância do objeto ao Sol. Os cientistas chamaram isso de anomalia térmica. Mas extraoficialmente, alguns começaram sussurrando outra palavra: batimento cardíaco. O pulso era lento, deliberado e mecânico, ressoando não como uma estrela. Radiação, mas como um motor respirando no espaço profundo. Algo dentro disto. O objeto estava gerando energia interna, independente de forças externas. E para aqueles que estudam os padrões, uma questão aterradora começou a surgir. Que tipo de objeto se autoalimenta? Escuro. À medida que os dados térmicos se tornaram impossíveis de ignorando, os radioastrônomos se juntaram à investigação. Telescópios por todo o globo terrestre da África do Sul à Califórnia direcionaram seus recebedores para 3 Atlas. Durante dias, os ralos ficaram limpos, então chegou a hora da verdade. O Allen, a matriz de telescópios, detectou uma linha estreita e tênue. Sinal de banda, um pulso consistente emergindo, a cada 4 horas, perfeitamente sincronizado, com as sobretensões térmicas detectadas pela Webb. Inicialmente, o ceticismo reinou. Será que seria ruído, eco, interferência local? Mas à medida que as horas se transformavam em noites e mais noites, durante semanas o sinal não oscilou. Foi constante, preciso e incrivelmente persistente. O pulso não era apenas presente. Era adaptativo, mostrando minuto. Variações alinhadas com flutuações em o vento solar. Múltiplas instalações. Confirmou o mesmo padrão, descartando erro de equipamento ou causas humanas. E a repetição. Era demais. Matematicamente limpo. Análise de Fourier revelou uma onda portadora estável ao contrário. Qualquer coisa que ocorra naturalmente no espaço. Era como se algo no bordo 3 tivesse acontecido. Atlas não estava apenas ativo, mas também tentando transmissão. As equipes tentaram igualar o sinal para pulsadores conhecidos, estrelas de nêutrons e radiação cósmica de fundo. Mas todos os testes deram negativo. Não restam explicações naturais. A última. O teste consistia em enviar uma mensagem simples. Voltar. Uma série de números primos. Elementos da tabela periódica e constantes matemáticas básicas. 72 horas. Mais tarde, chegou uma resposta distorcida. Fraco, mas estava lá, e chegou. Pontualmente ao segundo, algo tinha acontecido. Nos ouviram e algo respondeu. Era 18 de agosto quando tudo aconteceu.
Mudou novamente. Feed contínuo da web. Capturou um clarão repentino de 3 carros. Atlas. Uma explosão de energia que aumentou o brilho do objeto em mais de 40% em menos de 1 hora, sem cometa. Se comporta assim nem mesmo quando entrando em erupção com jatos de vapor ou poeira. Mas, ainda mais chocante foi o que aconteceu em seguida. Recalibração da trajetória do objeto. Mostrou um curso sutil, mas inegável. Correção. Trace Atlas não era apenas, não derrapava mais. Era a direção. A mudança a aproximou da eclíptica. Plano do sistema solar, alinhando-o mais precisamente com os planetas interiores. A órbita da Agência Espacial Europeia. Os modeladores, liderados por Marco Machelli, repetiram o exercício. Simulações tentando atribuir manobra para desgaseificação ou outras manobras físicas. Processos, mas a matemática não batia. O impulso necessário para tal mudança era muito grande. Maior do que qualquer jato natural poderia produzir. E mais revelador ainda, o clarão, e ocorreu a mudança de curso. Simultaneamente, como se um tivesse acionado outro. Nenhum cometa, asteroide ou conhecido, nenhum objeto interestelar jamais alterou minha própria trajetória. Não com propósito. Se algo a bordo de 3E, Atlas estava respondendo a nós, ao nosso sinal. Nossos instrumentos, nossa presença, então isto não era mais apenas uma observação. Foi um encontro, e o que quer que tenha sido, pilotar este objeto tinha acabado de fazer seu primeiro movimento. Após a explosão e mudança de trajetória, atenção voltada para a composição do objeto espectroscópico. A análise foi acelerada em todos os setores. Grandes observatórios. A equipe de Johns Hopkins, liderada por Carey Liss, começou dissecando cada teia de comprimento de onda poderia entregar. O que eles descobriram aprofundou o mistério 10 vezes maior. Enquanto cometa comum, elementos como gelo de água, CO2 e carbono estavam presentes. Eles foram sobrepostos por linhas de absorção nunca antes registradas na natureza. Alguns indicaram a presença de ligas metálicas, incluindo terras raras, elementos usados na fabricação avançada, aqui na Terra. Outros insinuaram a possibilidade de computação quântica, materiais teorizados em laboratórios, mas nunca observado fora do âmbito especulativo. Artigos de física. Estes não foram aleatórios. Compostos cósmicos. Eles foram projetados, estruturados em nível molecular para comportam-se de maneiras que os materiais naturais. Não pode. Certas reflexões no espectro infravermelho imitavam o óptico. Perfis de metamateriais projetados para luz curva do mesmo tipo usado em tecnologias furtivas. Em resumo, Trace Atlas não era apenas ativo, não era apenas respondendo. Foi construído com um nível de precisão além de qualquer coisa. A humanidade já produziu. E se os materiais são sintéticos e os sinais são deliberados, então deixa de ser um... A questão é o que é o Atlas Trace 2. A questão agora é quem o construiu e por quê. Está aqui! Enquanto a análise espectrométrica prosseguia, pesquisadores do Laboratório de Espaço Profundo do Caltech começaram a experimentar com sinais passivos, mapeamento essencialmente ouvindo Trace Atlas em múltiplos comprimentos de onda, simultaneamente para detectar qualquer estrutura, ressonância. O que eles descobriram abalou a sociedade, comunidade científica em sua essência. O objeto não estava apenas emitindo ondas de rádio, pulsos. Toda a sua massa estava agindo como uma câmara de ressonância. A cada poucas horas, um zumbido de baixa frequência reverberava por todo o espectro de banda X e microondas, ecoando de volta à Terra com um atraso consistente demais para ser aleatório. O que é ainda mais perturbador é que, quando o sinal foi invertido, desacelerado e sobreposto a um sonograma da fala humana, produziu padrões estranhamente semelhantes à linguagem, não a qualquer idioma conhecido, mas estruturados, inteligíveis, como se algo dentro de 3 Atlas estivesse imitando a comunicação, ou, pior, ouvindo e aprendendo. Alguns analistas acreditam que o objeto não está apenas reagindo a sinais, ele está se adaptando, alinhando-se à lógica vibracional da transmissão humana, talvez se preparando para falar de uma maneira que finalmente possamos entender, mas outros temem uma alternativa ainda mais assustadora. O que estamos ouvindo pode não ser o próprio objeto, mas algo dentro dele, se agitando, despertando, preparando-se para emergir. Uma nova série de imagens infravermelhas do telescópio espacial James Webb revelou algo ainda mais intrigante. Nas profundezas do mapa de calor de 3 objetos Atlas, os cientistas observaram uma estrutura interna em movimento. Não aleatória, não fluida, mas em forma de espiral, girando com uma consistência incomum. A espiral era densa, lisa e regular, como se tivesse sido construída. Seu movimento não era reativo como se esperaria de detritos em movimento dentro de uma massa em rotação.
Era autônomo, girando em um eixo que permanecia estável mesmo enquanto o próprio objeto girava livremente pelo espaço. Esse núcleo interno parecia imune à inércia, sugerindo alguma forma de amortecimento inercial ou controle interno da gravidade. Tecnologias que só imaginávamos na física teórica. Ainda mais perturbadora foi a constatação de que as dimensões da espiral seguiam uma proporção áurea perfeita, não apenas uma vez, mas recursivamente em 3 escalas diferentes. Na natureza, esse padrão emerge em organismos vivos, espirais de DNA, galáxias, conchas de náutilo, mas nunca em rochas frias do espaço profundo. É um projeto de inteligência orgânica, uma impressão digital fractal, algo que associamos ao design, não ao caos. E se houver uma espiral dourada girando no centro disso tudo, então não está apenas vivo, pode ser que tenha consciência. Menos de uma semana após a descoberta da espiral, registrou-se uma queda repentina no brilho do objeto. Inicialmente, pensou-se que fosse sombreamento rotacional, mas imagens de alto contraste obtidas na internet revelaram algo sem precedentes. Uma seção da superfície do Atlas de 3 olhos havia se deslocado, não se esfarelado, não rachado, mas sim movido. Um painel retangular, liso e reflexivo havia se retraído, revelando uma cavidade escura em seu interior. Nenhum cometa ou asteroide natural jamais apresentou movimento mecânico. A retração foi limpa, simétrica e permanente. Dentro da cavidade recém-exposta, varreduras infravermelhas não detectaram detritos, gás ou caos térmico. Em vez disso, havia estabilidade. Um espaço projetado para permanecer frio e escuro, como uma câmara ou um berço. Os cientistas estavam divididos. Seria uma saída de escape, um conjunto de sensores ou uma escotilha? Seja lá o que fosse, abriu-se em direção à Terra. E enquanto o objeto continuava sua trajetória, essa abertura permaneceu fixa em nosso planeta como um olho, não passivo, não observador, mas sim direcionado. E dentro dessa cavidade, um pulso secundário começou a emergir, diferente no tom, mais lento, porém mais forte. Uma segunda batida do coração. Algo mais havia despertado lá dentro. Como se tudo isso não bastasse, o Centro de Pesquisa da NASA fez uma descoberta final que mudou tudo. Usando correlação de dados avançada entre as leituras do JWST e bancos de dados espectrais terrestres, eles identificaram compostos traço no espectro de emissão do objeto que correspondiam a biopolímeros terrestres. Não exatamente DNA, mas moléculas tão semelhantes em estrutura e funcionalidade que se comportavam como análogos sintéticos de tecido orgânico, material híbrido cultivado em laboratório projetado para imitar a vida. Esses polímeros não eram passivos. Eles respondiam à radiação solar alterando sua forma em nível molecular, sugerindo uma programabilidade semelhante à de circuitos biológicos. Só começamos a experimentar isso na Terra em laboratórios de biotecnologia, mas o 3 Atlas foi construído com essa tecnologia. As fronteiras entre biologia e engenharia se confundem completamente dentro desse objeto. Ele não é vivo da maneira como entendemos a vida, nem é uma máquina da maneira como definimos a tecnologia. É ambas as coisas, ou talvez algo além de ambas. Um receptáculo, uma semente, um ser, uma mensagem codificada em forma. E se essa mensagem está despertando agora, a questão não é mais o que está dentro, mas o que acontece quando ela sai. A essa altura já estava claro que 3 Atlas não era um viajante acidental, mas então veio a revelação mais perturbadora de todas. Utilizando dados históricos de lentes gravitacionais combinados com análises de movimento recentes, um grupo independente de físicos percebeu um padrão sutil, porém inegável. A trajetória atual do objeto não era única. Na verdade, um caminho quase idêntico já havia sido registrado antes, não por instrumentos humanos, mas por antigas formações geológicas em Marte, em Europa e até mesmo na Terra. Megaestruturas como as pirâmides de Gizé, as linhas de Nazca e as cordilheiras marcianas, antes consideradas coincidências ou fenômenos naturais, revelaram alinhamentos matemáticos que apontavam para o vetor preciso que o Atlas agora segue. Isso não era coincidência. Era como se o objeto já tivesse passado por ali antes e sua chegada tivesse sido esculpida em pedra por civilizações há muito desaparecidas, ou talvez manipulada ao longo do tempo. Os cientistas começaram a falar em memória gravitacional, na ideia de que o próprio espaço-tempo se lembra do movimento. Mas se esse objeto já esteve aqui antes, então ele não está apenas de visita, está retornando.
E a verdadeira questão passa a ser: o que aconteceu da última vez? Num esforço desesperado para compreender a natureza do objeto, os cientistas tentaram uma experiência de última hora. Utilizaram o enorme conjunto de antenas de sinalização no Canadá para transmitir um pulso de silêncio de banda larga em direção ao Atlas de Três Olhos, um método concebido não para emitir som, mas para captar a resposta do vácuo. É um método teorizado para expor vazios artificiais, como salas atrás de paredes em escavações arqueológicas, só que em escala cósmica. Quando o sinal atingiu o objeto, o resultado foi chocante. Durante 6,3 segundos, o Atlas de Três Olhos absorveu todas as frequências detectáveis sem retornar qualquer sinal. Nem reflexão, nem refração, apenas silêncio absoluto. Então, no 7º segundo, emitiu um único pulso de retorno, mais um que correspondia exatamente a uma anomalia de 1977 conhecida como sinal WOW. Antes considerado o candidato mais forte para contato extraterrestre, as implicações foram devastadoras. Ou o objeto captou esse sinal ao longo do tempo e o reproduziu deliberadamente, ou era a fonte original da transmissão. De repente, o que pensávamos ser um viajante frio tornou-se um possível ponto de origem do contato, um fantasma reproduzindo sua própria mensagem. Mas se a Three Atlas era a emissora, quem era o receptor pretendido? Com o medo aumentando entre aqueles mais próximos dos dados, uma força-tarefa não oficial foi formada, composta por astrofísicos, linguistas, exobiólogos e filósofos. Suas descobertas, embora não publicadas, vazaram para o submundo científico. Os padrões codificados nos pulsos do objeto não eram aleatórios. Eles seguiam uma estrutura simbólica conhecida como gramática universal recursiva, um sistema de significado que transcende a linguagem, a matemática e a biologia. Em essência, era um modelo para a própria inteligência. Mais alarmante ainda, esse modelo apresentou sinais de autorreferência emergente. Em termos mais simples, não estava apenas se comunicando. Estava falando sobre si mesmo. Pesquisadores acreditam que o Atlas de Três Olhos pode conter uma consciência não humana, não armazenada em bancos de dados ou circuitos, mas incorporada na geometria, na luz e na ressonância. O objeto não está simplesmente vivo. Ele pode estar ciente de nós, não apenas porque o observamos, mas porque já nos havia incluído em seu projeto, como se sua jornada pelo nosso sistema solar sempre tivesse sido destinada a desencadear o reconhecimento, não de nós, mas de dentro de si mesmo, como se tivesse voltado para casa. Então veio a última reviravolta. Observatórios do mundo inteiro começaram a relatar algo ainda mais inesperado. Variações sutis nas posições das estrelas. Não eram variações enormes, nem imediatamente visíveis, mas eram reais. As estrelas fixas que guiam tudo, desde satélites GPS até navegadores da antiguidade, haviam se deslocado em frações de segundo de arco. Pequeno demais para afetar o cotidiano, mas grande o suficiente para disparar alarmes em todos os modelos astrofísicos. Quando trianguladas, as distorções convergiram de uma forma que alterou as assinaturas temporais próximas a Três Atlas. Uma equipe da Universidade de Tóquio realizou simulações preditivas e chegou a uma conclusão alarmante. O objeto não estava apenas distorcendo a luz ou a gravidade, ele estava sutilmente curvando o espaço-tempo ao seu redor. Não o suficiente para formar um buraco de minhoca ou um buraco negro, mas o suficiente para sugerir uma manipulação localizada da estrutura da realidade. As únicas entidades conhecidas capazes disso são buracos negros, mas Três Atlas não devora, ela orquestra. Ela remodela o céu não como um efeito colateral, mas como uma mensagem escrita nas estrelas. Algo está emergindo e está reescrevendo não apenas o que sabemos sobre o cosmos, mas também como o cosmos sempre nos viu. À medida que os dados de 3 satélites Atlas continuavam a ser transmitidos, uma equipe do CERN tentou uma abordagem radical. Eles alimentaram o objeto com pulsos de sinal através de um modelo de ressonância harmônica tipicamente usado para prever a decoerência quântica em colisões de partículas. O resultado surpreendeu a todos. As emissões do objeto criaram estruturas harmônicas perfeitas quando mapeadas em um espaço de fase multidimensional. Algo que só acontece em sistemas físicos rigorosamente ajustados, como instrumentos musicais ou relógios atômicos. Mas então, durante uma sessão em 2 de setembro, o sinal entrou em colapso, transformando-se em ruído caótico, para se reformar segundos depois em um modo harmônico completamente novo. Isso não foi uma falha técnica.
Foi uma modulação, como se o objeto tivesse detectado a análise e respondido alterando sua estrutura interna para evitar o reconhecimento de padrões. Esse nível de consciência não é apenas reativo, é adaptativo, como uma inteligência viva protegendo seus segredos mais profundos. Os pesquisadores começaram a se referir a esse momento como o véu, porque foi o primeiro indício de que o Atlas não estava apenas sendo observado, ele estava decidindo o que nos era permitido ver. À medida que a velocidade e a trajetória do objeto eram refinadas, algo profundamente perturbador emergiu. De acordo com a mecânica orbital e as restrições astrofísicas conhecidas, o 3 Atlas teria que ter se originado de uma região do espaço interestelar a quase 100 anos-luz de distância. No entanto, com base em sua velocidade e trajetória atuais, levaria mais de 500 mil anos para chegar aqui, a menos que acelerasse em algum ponto. Mas não havia evidências de desaceleração ao entrar no sistema solar. Nenhuma fonte de combustível detectável, nenhuma cauda iônica consistente com propulsão, nada. Os cálculos eram impossíveis, a menos que o próprio tempo tivesse sido alterado. Uma pequena equipe do MIT propôs uma teoria ousada. O 3 Atlas pode ter usado a dilatação do tempo para atravessar o espaço mais rápido que a luz, não quebrando a relatividade, mas contornando-a. Isso o tornaria não apenas um visitante de outro sistema estelar, mas um viajante temporal. Algo que atravessou o tempo com a mesma facilidade com que atravessou a distância. E se já fez isso antes, então pode ter testemunhado o surgimento e a queda de civilizações, incluindo a nossa. Uma das descobertas mais inesperadas não veio de um cientista, mas de uma artista, Lucia Fenn, uma escultora de dados que visualiza dados astronômicos usando algoritmos de renderização 3D. Quando ela traçou a geometria estrutural da ressonância interna do objeto a partir dos dados harmônicos anteriores, percebeu algo que a deixou paralisada. Um padrão geométrico recorrente que lembrava um rosto não humano, mas simétrico, alongado e profundamente estranho. A princípio, sua renderização foi descartada como pareidolia, nossa tendência de enxergar padrões onde não existem. Mas análises posteriores confirmaram que os dados de ressonância codificavam o padrão deliberadamente, repetido em diversas escalas. O objeto emitia uma forma, uma representação simbólica de identidade, um rosto, uma mente, uma presença. Se era um criador, um piloto ou uma representação da inteligência interior, ninguém sabia dizer. Mas agora a mensagem não era mais matemática ou mecânica, era visual, emocional. Tentava ser reconhecida e o rosto a encarava de volta. Em uma última tentativa de compreender o objeto, a equipe do James Webb concentrou todos os instrumentos disponíveis em uma área próxima ao núcleo espiral. O que encontraram não foi uma fonte de calor ou um emissor de sinal, mas uma região que desafiava todas as leis conhecidas de reflexão. A luz entrava, mas não retornava. Não era absorção, nem contenção. Era como se a área funcionasse como uma armadilha de luz. Ou pior, um cofre de dados. Ao mapear o campo gravitacional circundante, descobriram algo ainda mais chocante. A densidade de massa do objeto sugeria um interior muito maior do que seu volume físico, como um efeito TARDIS, onde o espaço interno excede os limites externos. Se isso fosse verdade, 3 Atlas poderiam conter um arquivo não de matéria, mas de memória, um registro, um museu, ou talvez um banco de sementes de civilizações codificadas em luz e tempo, à espera de serem despertadas. Mas o arquivo estava selado, trancado por uma geometria que nenhum código humano havia decifrado. E talvez nunca devesse ter sido feito para ser aberto, a menos que fôssemos a chave. Durante séculos, a humanidade contemplou o céu noturno, buscando respostas sobre nossas origens, nosso lugar no universo e se estamos realmente sozinhos. Enviamos sinais, construímos telescópios, sonhamos com visitantes, mas jamais imaginamos que algo já pudesse estar observando, esperando que olhássemos com atenção suficiente. A sonda 3 Atlas não simplesmente entrou em nosso sistema solar, ela chegou com propósito, com ritmo, com memória, pulsava como um coração, respondia como uma mente. Mudou sua rota para nos encontrar, como se soubesse exatamente quem somos. E agora, enquanto passa silenciosamente por Marte, ainda brilhando por dentro, ainda emitindo sinais que mal compreendemos, a questão já não é mais a mesma. A questão é o que ele quer, e se é que alguma vez deveríamos tê-lo descoberto.
É uma sonda, um mensageiro, uma relíquia ou é algo completamente diferente? Algo vivo. Não da forma como definimos a vida, mas de uma forma que nos redefine. Porque talvez o Atlas de Três Olhos não devesse ter chegado à Terra. Talvez a Terra sempre tenha sido destinada a alcançá-lo. E agora que o vimos, o reconhecemos e o tocamos com nossas máquinas, uma verdade aterradora ressoa mais alto do que qualquer sinal do espaço. Já fomos notados, e uma vez notado não há como voltar a estar sozinho. Se isso lhe causou arrepios, você não está sozinho. E se a maior descoberta da história da humanidade não viesse de um sinal que enviamos, mas de um objeto silencioso que já está a caminho de nós? Inscreva-se para mais revelações bombásticas conforme esta história se desenrola. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o Atlas de Três Olhos está vivo ou é algo pior, algo construído e abandonado?